muita gente falando muita coisa, e numa época de dilúvio de informações, como diz Pierre Levy, é muito importante a gente ter filtros. E não dá para ficar dizendo amém para tudo que a gente ouve. Porque se você começar a dar ouvidos para tudo que se vê, se assiste, se compartilha nos grupos de WhatsApp, você vai ficar maluco. Aí vai ter que mudar de endereço, vai ter que ir lá para a Colônia Santana, né? E a gente não quer isso. Muito bem, eu quero começar minha fala, queridos, falando nessa manhã o seguinte: o primeiro vírus que a gente precisa combater é o vírus da histeria coletiva, pois a infecção cognitivo-psicológica é a pior infecção viral contagiosa do Covid 2019. E às vezes, um convite antecipado para o padecimento do corpo, cuja crença desencadeia sintomas psicossomáticos semelhantes aos portadores de doenças, sem contudo tê-la. A mente humana, ela é capaz de criar sintomas físicos em função do pensamento negativo. Paracelso, que foi um médico do século XIV, XV ali, ele vai destacar a origem de determinadas patologias, tendo sua origem na psique humana. Perceba que uma pessoa que canaliza o seu pensamento, que foca a sua atenção em desgraça, tende a produzir energia psíquica que vai adoecer o corpo. E espíritos imundos e usurpadores também se alimentam de energias. E aí é muito importante a gente entender por que é que a palavra de Deus constantemente vai fazer apelos à nossa consciência, dizendo que a gente deve concentrar o nosso pensamento em coisas elevadas. Paulo vai dizer em Filipenses 4:8 que aquilo que é puro, se há algum louvor, se há alguma fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque a mente acaba se tornando um verdadeiro ludus de batalha, de conflito. E aí, se você não está sarado em termos cognitivos, mentais, você surta, você adoece. E é óbvio que muitas pessoas que já vivem em pânico e com medo num mundo como o nosso, só pioram com tudo isso que a gente está assistindo. Nós, como igreja, somos pregadores de boas novas. É a nossa missão ser, como já destacado, um sinal histórico do reino de Deus contracultural. É claro que a gente deve tomar algumas precauções, e eu vou fazer alguns apontamentos em relação a isso, mas nós estamos com o Criador do universo ao nosso lado. Então não há por que temermos, diga amém. Émile Durkheim, em uma obra chamada Formas Elementares da Vida Religiosa, ele vai destacar que o homem que crê está em vantagens em relação ao que não crê. Já existem estudos na neurociência, na neuroteologia, que mostram a vantagem da fé, principalmente para pacientes em estados terminais. Inclusive, já há separação em alguns hospitais, em suas alas, de pessoas crédulas que acreditam em Deus, em alguma coisa, das que não creem. E é interessante que a recuperação dessas pessoas que possuem fé é muito maior e mais rápida do que as pessoas que nada possuem. Quem está me entendendo, diga amém. Então é por isso que não devemos, em hipótese alguma, adotarmos uma postura incrédula, gente, frente a essa pandemia globalizada, nem em relação a Deus e ao seu cuidado para conosco, nem em relação à fé também, até porque a fé que vence o mundo jamais se encurvará diante de um vírus que já está com os seus dias contados. Quer dizer,
do local onde foi a gênese, né, da doença, tudo tranquilizado. E aí aquela pessoa que tem fé em Deus, desesperada. Veja, uma coisa que eu trouxe para a nossa reflexão hoje, que a gente precisa guardar no nosso coração, é a desescatomanização, que é aquela espécie de veneração a uma espécie de escatomania. Dois extremos a gente deve evitar quando a gente fala em escatologia. O primeiro é escatofobia, que é o medo de falar sobre o fim dos tempos. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter claro em mente. A gente não pode ter medo de falar sobre o fim. E uma outra coisa que muitas pessoas acabam, muitas vezes, entrando numa vereda, é querer escatologizar tudo. Qualquer coisinha é motivo para a pessoa gerar um pânico e um terror fundamentado nas Escrituras. Então, são dois extremos que a gente precisa evitar. E por que eu falo isso? Porque desmistificar toda a escatomanização que vem sendo feita em cima do coronavírus, primeiro, é um dever moral e não só espiritual em tempos como o nosso. Um outro dado bastante interessante em termos escatológicos a se evitar, principalmente num fenômeno como esse, é que toda precipitação interpretativa fere os princípios da exegese, principalmente quando forçamos certos textos bíblicos a dizerem aquilo que ele nunca pretendeu dizer. Isso é exegese, diferente de exegese. Exegese é você deixando o texto falar. Exegese é quando de fora alguém tensiona o texto, procura um texto bíblico para fundamentar a sua crença, isolando todo o contexto. Hitler, por exemplo, quando ele ascendeu na Alemanha, ele foi visto como uma providência divina. Padres, pastores, teólogos irmanaram-se a ele, vendo ele na Alemanha como uma resposta de Deus. Quando começou a guerra, eles começaram a descrever Hitler como o anticristo, e não como um anticristo. E há uma diferença entre o artigo definido o anticristo, dos muitos anticristos que têm surgido no mundo, desde que o mundo é mundo. E aí, quando eu falo em escatologia, eu preciso destacar que há várias linhas interpretativas a respeito de quem vem a ser o anticristo. Há escolas que defendem que o anticristo é um sistema anti-Messias, anti-Deus, anticristo. Há outros que defendem que se trata de uma pessoa, de uma figura, de um líder mundial. Por isso que a gente precisa ter cautela no que diz respeito a certas interpretações, para não nos precipitarmos. A história está cheia de exemplos de grandes figuras que se precipitaram. Se você for analisar boa parte dessas culturas evangélicas e eclesiológicas que nasceram com certos nomes, por exemplo, os adventistas, eles têm a sua origem, o seu nome, na palavra advento, que é a chegada. Ellen White, ela predisse a chegada de Cristo. Cristo veio? Não. Russell Norman Champlin, criador da trilogia Bíblia, Filosofia, Teologia, um dos maiores hermeneutas do nosso tempo, escreveu uma vastíssima obra que vai de Gênesis a Apocalipse, versículo por versículo. Ele também deu data. Aí não dá para querer inventar a roda, gente. A gente precisa ter responsabilidade no que diz respeito à interpretação da palavra de Deus. Por isso que muitas religiões caíram em descrédito, porque falaram algo que não se cumpriu, não aconteceu. Então, qual é
a melhor forma de interpretar a palavra de Deus. O Karl Rahner, ele disse que uma leitura responsável da palavra de Deus, ela é feita com um jornal e com uma Bíblia. Na mão eu tenho uma Bíblia e na outra eu tenho um jornal. Então é deixar o espírito de profecia se cumprir e não querer, encontrar sentido para fenômenos que apenas estão na sequência da história, se cumprindo e acontecendo. Quando a Bíblia diz que existem seres muito mais prudentes do que os filhos da luz, ela não diz por acaso. Até porque quando observamos o comportamento resiliente e sereno de um estoico, escute isso aqui, frente às adversidades da vida, nós vamos perceber que diante de fenômenos trágicos, eles elaboraram um conceito que ficou conhecido como ataraxia, que traduzindo significa imperturbabilidade da alma. O estoico, por exemplo, enfrenta qualquer situação da vida com uma postura propositiva, teleológica, isto é, de que nada foge do princípio organizador. Um estoico, uma pessoa que não tem Deus, esse Deus pessoal como eu e você temos, como divindade. Por isso que a Bíblia vai dizer que certas pessoas são muito mais prudentes. Então, um estoico, ele observa tudo e entende. Há um propósito nisso. Ao passo que muitos filhos de Deus entram em pânico, dando provas cabais do quanto a sua fé é inconsistente, porque é num momento como esse que a gente vê quem tem fé e quem não tem fé. E vereis outra vez a diferença. A verdadeira fé, ela é provada em tempos de crise. Ser cristão e seguidor de Jesus, quando tudo está ao meu e ao seu favor, não é difícil. O desafio é você permanecer resiliente, firme e inabalável, no momento em que desce a chuva, sopram os ventos e correm os rios. Jesus não imunizou os seus seguidores quando disse: aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja que Jesus diz: desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, mas aquela casa permaneceu firme porque tinha fundação. Todavia, aquele que ouve e não a pratica, veja, vai chegar o vento, vai descer a chuva e vai correr os rios. E a gente pode muito bem ilustrar momentos de crise como esses momentos. Grande é a ruína da casa, disse Jesus. Agora, aqueles que estão firmados em Cristo, estes permanecerão. Essa é a nossa fé. E aí a gente não pode esquecer as palavras do salmista Davi, que oferece-nos respostas para um momento como esse. Salmos 46 diz assim, aqueles que estiverem com a palavra podem também acompanhar a leitura. Olha que pérola para o nosso contexto. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, diga amém.
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Num mundo em pânico, num sistema em crise, a voz do Hashem, do Eterno, do Criador é, para mim e para você, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 91 diz que aquele que habita na sombra do Onipotente, esse sim descansará. Porque o sol nasce para todos, mas sombra, descanso, refúgio e refrigério são para os da fé, são para aqueles que confiam no Senhor. Somente aqueles que têm a fé de que a sua vida está escondida em Deus. Aplauda nessa manhã o nome do Senhor Jesus Cristo. Dito isso, queridos, o que precisamos saber sobre o coronavírus? Eu vou aqui fazer um pequeno histórico. Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde, OMS, foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Tratava-se de um novo tipo de coronavírus, que não havia sido identificado antes em seres humanos. Uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus. Ao todo são 7, a família é grande. Veja. E aí, os dois mais conhecidos é o SARS-CoV e o MERS-CoV. Diga comigo, SARS e MERS. Apresento para você que não conhecia. Quem é o SARS, pastor? O SARS, ele causa síndrome respiratória aguda grave. E o MERS causa síndrome respiratória do Oriente Médio. O mais recente novo coronavírus, que no início foi temporariamente nomeado como 2019 nCoV, e em 11 de fevereiro de 2020 recebeu o nome de SARS-CoV-2. Esse novo coronavírus é responsável por causar a doença COVID, causando febre, tosse e falta de ar e dificuldade para respirar, portanto, pneumonia. O Rubi já chegou, depois ele vai estar falando, e depois também o Gabriel, sobre cuidados que são necessários para se conter a contaminação. E caso você perceba os sintomas, o que é que você precisa fazer? Bom, virou uma pandemia, porque na quarta-feira passada, dia 11, a Organização Mundial de Saúde caracterizou esse vírus como uma pandemia. Qual é a diferença de endemia, epidemia e pandemia? Endemia é aquilo que é próprio de uma região. Epidemia é o alastramento disso, sai daquela região. Então, vai para o país. E aí, pandemia é quando ganha um caráter planetário. Hoje, queridos, nós temos praticamente aí, no mundo, os dados aqui apontam, são 123 países. 123 países confirmaram aí casos de coronavírus. Eu vou estar falando também sobre os óbitos que já adviram desse coronavírus. Então, dia 11 de março foi, então, dito pela OMS que se tratava de uma pandemia. Qual é a estrutura de um coronavírus? Isso que é muito importante a gente entender. O material genético do coronavírus não é DNA, mas RNA. E por isso esse coronavírus ele é
classificado como um rinovírus. Gabriel vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, sobre os tipos, né? Pois contém material genético que se propaga com muito mais facilidade, fazendo que o vírus então sofra mutação, adquirindo a capacidade de afetar seres humanos com alta performance. Para quem não sabe, um RNA é constituído por um envelope proteico e revestido por espículas de proteína, fazendo com que o vírus tenha o formato de uma coroa. Lembrando que a palavra corona vem do italiano, que significa coroa. E aí, Gabriel estava até brincando que o pai dele falou que o nome desse vírus tinha que ser batizado de coronavírus, porque só pega o pessoal dessa faixa etária, só os coroas, né? Então, não seria errado se a gente for trabalhar essa hipótese. Até porque os senhores sabem que as crianças possuem um sistema imunológico fantástico comparado ao das pessoas de mais idade. Então, gente, hoje, atualizando os dados, o Centro de Ciência, depois eu vou compartilhar lá no grupo da The School of Bible, o link para você ter acesso a um mapa que foi criado por pesquisadores norte-americanos, Centro de Ciência e Engenharia de Sistemas da Universidade de Johns Hopkins, dos Estados Unidos. Eles desenvolveram um painel online que mostra em tempos reais os novos casos relatados de infecção e mortes pelo coronavírus. Como dito, 123 países confirmaram 155.093 casos. Isso aqui, 1h da manhã ontem, eu atualizei essa informação, tá? Veja, 155 mil casos, 5.883 mortes, a maioria na China. Na China, 80.995 casos e 3.180 óbitos. Na Itália, 21.157 casos e 1.441 mortes. No Irã, 12.729 casos e 611 óbitos. Coreia, 8.086 casos e 66 mortes. No Brasil, até agora, confirmado, dado atualizado de ontem, apenas 151 casos, 100 mortes. Diga amém. Então veja, 100 mortes, 151 casos. Então, no dia 13 de março de 2020, o governo passou a dar orientações para reduzir o contágio da doença, incluindo questões relacionadas, como distanciamento social. Eu trouxe um dado bem interessante sobre comunicação proxêmica, gente, que é de um antropólogo chamado Edward Hall. Ele fala sobre os 4 tipos de distâncias. O brasileiro, você sabe como é que é. Gosta de um contato. É um aperto de mão, é um beijinho, é um abracinho, ou povo caloroso. É da nossa gente. Só que, o que ocorre, gente? O coronavírus, ele gosta disso. Ele é sem vergonha. Ele adora isso. Quanto mais contato, melhor. E aí, eu trouxe aqui as 4 distâncias, para a gente poder entender o que é uma distância social. Por exemplo, ele destaca a distância íntima, que vai de 15 centímetros a 45 centímetros, a distância pessoal, que vai de 45 centímetros a 75 centímetros, distância pessoal, que vai de 75 centímetros a 120, e a distância social, que vai de 1,20 m a 2,10 metros. Veja, por que a gente fala isso, gente? Porque o Hall, ele percebeu que quando o ser humano ele não tem muita afinidade com uma pessoa, a tendência é o distanciamento. Por exemplo, você chega num banco de praça
e você percebe que num canto esquerdo tem uma pessoa sentada, a distância ali estabelecida vai ser a distância social. Você não vai estabelecer uma distância íntima de 15 a 45 centímetros, porque a pessoa vai olhar para você com olhar de estranhamento e vai dizer: e aí? O que é que está pegando? Te conheço? Não. A distância vai ser social. A tendência é a pessoa sentar na outra ponta. Não se conhece. Então, isso são os cientistas que estão dizendo. Isso é neurociência. Quando a gente fala sobre essa questão, é muito importante a gente ter algumas precauções. E eu trouxe aqui uma coisa bem interessante, porque é importante a gente destacar duas coisas aqui, quando a gente fala sobre essa questão do coronavírus, né? A primeira, gente, é a irresponsabilidade, né? Fingir que não existe. Ah, não, está aí, mas, não existe. Não, nós temos uma fé responsável. E o segundo extremo que a gente tem que evitar é o pânico. Como eu falei, os estoicos, filosofia, gente, sabem enfrentar certas situações tétricas da vida com muito mais coragem, muito mais fé, não no sentido teológico, mas crença, do que muitas pessoas que acreditam no Senhor. A minha e a sua missão não é nessa hora se desesperar. Porque imagina o que vai acontecer, corre, né, para o supermercado, faz estoque de comida, e aí a gente começa a tirar lições, porque você começa a perceber que o darwinismo social, ele se inculca exatamente nesses momentos. É a sobrevivência do mais apto, do mais forte. E aí você percebe o quão o ser humano está desespiritualizado por causa do seu egocentrismo. Veja, aqui somos desafiados a exercer o nosso cristianismo. Aqui nós somos desafiados. E eu sei que é difícil dar glória a Deus numa hora como essa. É difícil. Porque quando se fala em experimento social, em termos instintivos, a tendência da psique humana, da mente humana, é resguardar a sua própria vida. Fundamentado quase que numa filosofia que seja o momento dele para a glória do Senhor Jesus e não meu. Porque todo mundo quer ir para o céu. Amém? Mas ninguém quer ir agora. Todo mundo quer o céu. Mas pastor, eu quero curtir um pouquinho mais. Então, eu estou, dando o bilhete, a senha para os interessados. Mas eu não. Então veja, nós somos cristãos. Tertuliano disse certa vez que o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Você acha que essa fé que hoje nós temos, que é uma fé que acontece na história, não sou eu que encontro a fé que me encontra, ela aconteceu por acaso? Cada banco que nós sentamos custou sangue. Muitos cristãos tombaram na arena para que eu e você tivéssemos a liberdade que hoje nós temos de adorar e cultuar o nome do Senhor. Daí a importância de nós estarmos conscientes e lúcidos disso. É moda, é claro, para muita gente ser evangélico, é bonito até. Mas o desafio é a gente viver realmente aquilo que Jesus ensinou. Jesus veio para reumanizar os seres humanos. A religião, ela zumbifica a nossa alma, mas a fé em Cristo nos torna humanos, de modo que a espiritualidade de um homem é revelada pela sua humanidade. Quanto mais humano você é, mais espiritual você se torna. Jesus foi plenamente homem e plenamente
Deus, mas não viveu como Deus. Paulo diz que ele sendo, não usou com usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma humana, sendo 100% humano. Qual é o desafio da igreja? É ser humana. O desafio meu e seu é sermos humanos. Esse é o grande desafio. E quando é que a gente revela a nossa humanidade? É diante da crise, diante da dor, é no estender as mãos. Claro que agora em sentido figurado. É socorrer quem precisa. É aqui que nós somos desafiados a exercer realmente a nossa fé em Cristo. Então, uma das coisas que eu tenho acompanhado, e as pessoas estão falando bastante, gente, é a respeito do empoderamento do sistema imunológico. É muito importante ressaltarmos isso, uma vez que quanto mais fortalecidos, maiores são as chances de nós triunfarmos sobre essa pandemia. Isso vale para tudo. Eu falo aqui, a respeito das duas naturezas, Quer dizer, você pega o leão, que está adormecido, conforme vozes não religiosas, como a do juiz Álvaro Maiquinda, que diz que para despertar é apenas uma questão de oportunidade. Então são duas naturezas, a carnal e a espiritual. Qual é que você mais alimenta? Quando a gente fala em espiritualidade, o que é que você nutre? Agora, quando a gente fala de alimentação, por que o pastor Paulo destaca aqui constantemente que tão sagrado quanto o espírito e a alma é o corpo? Porque o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E o grande problema de muita gente é que elas se convertem, cuidam apenas da alma e do espírito e se esquecem do corpo. Come qualquer coisa, não cuidam da sua alimentação. Ludwig Feuerbach dizia que o homem é aquilo que ele come. Então, quer dizer, existe uma obra do próprio Paracelso, que é chamado Assinatura de Deus. Lá ele vai destacar como Deus deixou na própria criação tudo aquilo que precisamos. A própria natureza contém a cura através das plantas e dos remédios. Tanto é que boa parte da farmacologia tem a sua origem nas plantas. A gente sabe que a gente vive na era dos sintéticos, mas tem lá a sua raiz. Então, numa hora como essa, é óbvio que empoderar o sistema imunológico é a melhor coisa a se fazer. E aí, os médicos dizem que a falta de vitamina D, principalmente para as pessoas de maior idade, é o que acaba fragilizando o corpo. Por exemplo, a vitamina D, ela estimula a produção de um antibiótico natural que se chama catelidicina. A catelidicina, ela potencializa o sistema imunológico. Potencializa o sistema imunológico. Vitamina D. Quer dizer, hoje a gente vive, eu falo no coletivo, muitas pessoas já não pegam mais sol. E também não repõe na alimentação, não come peixe, que é gauchão, só carne, churrasco, costela, picanha, aleluia, glória a Deus. O ômega 3 foi para o espaço. E aí o sistema imunológico vai ficando debilitado. As crianças, gente, ela tem sistema imune inato. Por essa razão que as crianças são mais resistentes do que os idosos, que depois de uma certa idade tem a sua imunidade inibida. Tudo é uma questão de defesa imunológica. Se você está fortalecido e empoderado em seu sistema imunológico, a chance de você ser contagiado e ficar curado é bem espontânea. Agora, se você está com o seu sistema imunológico fragilizado, aí as coisas ficam difíceis. Então, escute o que o pastor vai dizer. Você que já tem aí acima de 50 anos, tá? Procure tomar um banho de sol, passear, caminhar,
levantar cedo. Quem gosta de levantar cedo, diga amém. Vai fazer um passeio na beira-mar, caminhar. Caminha, pega um sol. Se alimente com comidas que possuem vitamina D, tais como gordura do óleo de coco, dos peixes de águas frias, ricos em ômega 3. Veja, são cuidados que você pode tomar. E procure o cuidado terapêutico das plantas também. Claro que a gente não pode procurar apenas numa hora como essa, né? Embora muitas pessoas ignorem a importância das plantas medicinais, sabe-se que toda a farmacologia tem como base exatamente os princípios ativos das plantas. Na verdade, a farmacologia moderna não existiria sem a botânica, a toxicologia e a herança dos conhecimentos adquiridos através de séculos de prática médica ligada ao emprego dos vegetais. Enfim, era isso que eu tinha para falar. Eu quero chamar agora, nesse exato momento, quero que você aplauda o nome do Senhor Jesus pela vida do nosso querido enfermeiro Rubem. Vem cá falar um pouquinho sobre as medidas profiláticas. E aí depois o Gabriel vai encerrar falando aí sobre o tema. Bom dia, irmãos. Eu vou falar rapidamente aqui sobre as medidas de prevenção, as medidas profiláticas. Como o pastor deixou bem esclarecido aqui, existe muita informação em cima e também existe muita coisa sendo falada e entregue de forma errada. Não pelos profissionais de saúde em si, mas por pessoas que leem muita fake news e repassam essas informações de maneira errada, causando um certo pânico na população que está recebendo essas informações. Nós sabemos que existe muita coisa em cima disso, muito estudo, está muito se falando sobre o coronavírus. Mas as medidas em si profiláticas, elas já são medidas que são utilizadas para outros tipos de doenças respiratórias, né? Uma das principais delas é lavar as mãos sucessivamente, né? Existe muita mistificação também envolto ao álcool gel, tanto que a maioria das farmácias de Florianópolis, alguns distribuidores de álcool gel, já colocaram uma placa, não temos álcool gel. Porque a população se mobilizou, correu para usar. De certa forma, isso é bom, mas, pelo outro lado, se torna algo fora de controle. Porque o nosso instinto humano, ele tende a se proteger em todas as situações. Como o pastor falou aqui, o vírus ele tem uma transmissibilidade rápida, ele tem uma transmissibilidade de contágio de contato. Ou seja, por isso que existe a recomendação, o governo do estado colocou algumas recomendações para que sejam sendo tomadas essa semana. Uma das principais é o aglomeramento de pessoas em um local fechado, porque o risco de contágio é muito mais rápido. Ou seja, 5 barreiras que ele colocou aqui, o vírus ele não caminha, ele não vai na tua roupa, ele é passado pelo ar, pela respiração, pelas gotículas que você exala enquanto você está falando, né? Então, o que acontece? Se você tem qualquer sintoma manifestado entre febre acima de 38 graus, tosse persistente por mais de 2 dias, essa tosse precisa estar com secreção, produtiva, como a medicina fala, como a enfermagem fala, tá? Você precisa estar com dores em todo o teu corpo, e mesmo assim há o risco de você ter um sintoma forte de resfriado, e não ser o coronavírus. Também, o que fazer quando você apresentar esses sintomas? Você vai não ao hospital. Você não vai comprar uma medicação para fazer um tratamento que alguém te falou que tal remédio, não existe uma medicação específica para isso. Não existe uma medicação que foi criada para isso hoje. Existem algumas coisas que estão acontecendo na China, alguns estudos de vacina na China, estágio avançado da doença está lá, está sendo dissipado isso mundialmente, inclusive aqui no Brasil, mas o tratamento ele é de isolamento domiciliar, o principal hoje. Ou seja, você não vai ficar em contato com pessoas socialmente falando como você tinha a tua vida normal após ser diagnosticado com o vírus do corona. Ou seja, você não vai precisar ir a um hospital, causar um pânico, causar um desespero, porque o local mais propício para você contagiar essa doença é um hospital.
Porque se existe uma pessoa que está contaminada lá, está sendo tratada ou esperando avaliação, você possivelmente vai sentar ou vai entrar em contato perto dessa pessoa e possivelmente pode estar adquirindo esse vírus. Então, as medidas mais cabíveis, né? A lavagem de mãos. Sempre que você entrar em contato com alguma superfície, algum local, principalmente público, maçaneta de porta, que é o principal que a gente entra em contato. Tá? Evitar estar se cumprimentando, evitar estar se abraçando, evitar estar trocando informações muito próximos de você, da outra pessoa. Se alguém referir a você períodos de febre por mais de um dia, febre alta ou não está se sentindo bem, náusea, vômitos, tosse persistente, orienta essa pessoa a procurar a unidade de saúde mais próxima da casa dela. Porque ela já deve ter um cadastro, ela já deve ter sido acompanhada em outras situações nesse centro de saúde, para qualquer outro tipo de doença que ela passou, qualquer outro tipo de coisa que ela precisou dessa unidade de saúde, que dentro da unidade de saúde os profissionais estão credenciados, estão preparados para trazer as orientações para você ou para ela, para que as medidas mais cabíveis e corretas sejam tomadas. Para evitar esse pânico geral, algo que está alastrado, sem controle, que se você vê um médico, você é médico, você é enfermeiro, existe um pânico em torno dos profissionais, que as pessoas estão carentes de informações porque estão pegando a primeira coisa que a internet divulga, ou a primeira notícia que o jornal divulga, algo que muitas vezes não tem dados que estão comprovados, não tem dados que são verdadeiros. Hoje, atualmente, nós temos 5 casos diagnosticados aqui em Florianópolis. Todos esses 5 casos estão em monitoramento, estão em tratamento, estão sendo monitorados pelo governo do Estado. Né? As principais maneiras de nós evitar essa doença: lavar as mãos com água e sabão com frequência, evitar coçar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas, principalmente após você fazer isso, você não cumprimentar ninguém, nem os da tua casa, sempre promover a lavagem das mãos. Tá? Está doente, não está bem, ou está diagnosticado, o médico recomendou, fica na sua casa. Não precisa correr para a vizinha: estou com coronavírus, vem aqui me visitar. Eu não estou bem, venha na minha casa, vem tomar um chimarrão. Entendeu? Venha não sei o quê, porque eu estou passando mal e vou morrer. Você não vai morrer. De maneira alguma ele vai te levar a óbito. Tá? Cobrir a boca ou o nariz quando tossir ou espirrar com um lenço ou um papel e após descartá-lo. Tá? E limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Esse é um dos objetos mais desejados hoje em Florianópolis, depois do álcool gel. É uma máscara de proteção descartável, ela não tem uma barreira de isolamento a não ser única e pessoal. Tá? Não pode se houver a troca a mãe está usando, eu cansei de usar, vou colocar na boca do meu filho. Transmissão direta, não pode. É tua, de uso comum, exclusivo, usou, joga fora. Por isso que o nome já diz descartável. Então, as principais medidas são essa. A durabilidade dessa máscara leva de 4 a 5 horas em uso direto, contínuo. Tá? É o máximo que ela dura, porque o nome já diz descartável. Ela tem uma barreira de isolamento muito fina, ela é de PVC. Ela não é uma máscara que tem isolamento potencial de 12 a 48 horas, igual às demais máscaras. Então, pessoal, qualquer dúvida pode estar me procurando. Eu sou aqui da igreja, como o pastor bem falou. Tem outros profissionais aqui também credenciados que vão estar aqui prestando orientações, caso vocês precisarem. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do nosso querido. 2 minutos. Paz, igreja, tudo bem? Eu gostaria de complementar algumas coisas que o pastor Paulo falou aqui, em relação ao coronavírus. O coronavírus, ele é o SARS-CoV-2. Ele é o causador do Covid-19, que é uma doença respiratória. As pessoas estão morrendo de Covid-19. O coronavírus, ele é um agente patológico e ele tem uma alta infectividade, que a infectividade é a capacidade que o vírus tem de penetrar o nosso organismo. E a infectividade dele é maior do que, por exemplo, da influenza. Enquanto a gente na medicina a gente fala que a infectividade a gente determina por R0.
O número de infectados dividido pelo número de expostos multiplicado por 100. E o R0 do coronavírus, ele está em 2,7, enquanto da influenza em 1,5. O coronavírus ele tem menos infectividade que o sarampo. Enquanto o sarampo ele tem um R0 de 15. Ou seja, o coronavírus ele tem uma infectividade menor do que o sarampo. Então, não precisa se preocupar, não precisa fazer escândalo, não precisa ficar agoniado, comprar tantos álcool gels. Vamos ter cuidado, porque daí a gente, como ele falou, às vezes a gente compra muito para a gente não deixa para os outros. Mas a gente tem que se prevenir. A gente tem que se prevenir, porque é uma doença que é um vírus que causa uma doença respiratória. Em relação ao material genético, eu estava estudando e eu estava trocando algumas ideias com o pastor Paulo ontem. Ele é um RNA envelopado, né? Ele é envelopado por um RNA. O RNA é envelopado e ele é revestido por espículas de proteína, que são essas espículas que formam, por isso que ele se chama coronavírus, coroa. Essas espículas formam uma coroa ao redor do RNA. E são essas espículas que elas vão lá e se fixam nas células da nossa respiração, as células respiratórias. E é interessante destacar que o RNA é dividido em 4 grupos: alfa, beta, delta e gama. E esses 4 grupos, desses 4 nos grupos, apenas o alfa e o beta, eles que são os causadores de doenças infecciosas. E esse novo coronavírus, ele é um novo beta. Ele é um novo beta coronavírus. E por isso, por causa que ele é um RNA e não um DNA, o material genético dele, ele sofre mutações com mais facilidade e ele tem uma maior transmissibilidade. Ela é mais frequente. Muito obrigado a todos e obrigado. Obrigado, tá?